Mazoni. Bom dia, Rogerinho. Seja bem-vindo à Educadora. Bom dia, Rogerinho. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, telespectadores, esse público maravilhoso que eu amo, que eu quero bem e que me tratou com muito carinho durante todo o período que eu passei aqui. Então é uma satisfação imensa, um prazer enorme estar aqui. E você, Rogerinho, é um cara que é comunicativo desde sempre, né? Acho que até antes de entrar no rádio, você já participava no rádio, sim. Com os seus eventos, enfim. Então eu faço questão de falar isso porque, de fato, você é um cara muito comunicativo e isso deixa a nossa conversa fácil, tranquila, bacana. Então, muito obrigado. Abraçar seu Adelmo, Karine Aquino, Chico Adelmo, Chico Pequeno, Zé Marcos, Célio Monteiro, Fernandes Oliveira, Jussiemar, essa equipe maravilhosa que eu trabalhei, né? E que eu saí ano passado, já voltei aqui. As 2 vezes que eu voltei aqui foi a seu convite, Rogerinho, porque de fato é muita correria e assim, sempre muito bem recebido. Eu acho que eu deixei todas as portas abertas aqui. Inclusive, quando eu saí, quero agradecer aqui de público, a Karine Aquino me mandou uma mensagem, disse: olha, André, estou com o coração partido com sua saída, mas fique sabendo que as portas estão abertas. Então, isso para mim, Rogerinho, é o maior prêmio que eu posso ter. Em todos os lugares que eu passei, seja trabalhando, seja nas amizades, na família, eu sempre deixei portas abertas. E faço questão de deixar, Rogerinho, porque a vida é isso. O que a gente leva são os bons relacionamentos e as boas amizades, né? Eu até me dirijo aqui a você que está aí do outro lado, no rádio, na internet, para você, de repente, você falou, eu já vim aqui por 2 vezes ao programa. Um foi um conteúdo gravado lá na Pousada Bezerra, o outro você veio como pré-candidato a vereador. E aí há os que digam: será que o Rogerinho está tendenciando assim, um apego eleitoral? Eu acho que não. O André Tomazoni? Aliás, tenho certeza. Mas assim, a minha leitura de amizade com o André, ela está afora da política, ela vem muito da relação profissional, do entretenimento, da comunicação. Eu que já passei várias vezes pelo programa seu aqui, eu que estou herdando um nome que foi deixado por você aqui, o Educadora News era você o âncora. Então o apego diretamente é mais esse. Eu sei da linguagem de rádio que você tem muito forte. Você, se não tiver a sorte de chegar a ser vice-prefeito, certamente vai voltar para o rádio, né? Você já estava na co-irmã, a Rádio Irapuru, enfim. Ou, quem sabe, no futuro, volta de novo para a Educadora. Como você disse, as portas ficarão abertas, você é um grande comunicador e eu de antemão, lhe desejo muita sorte na sua empreitada. Muito obrigado, Rogério. Mas vamos lá. André Tomazoni, na sua vinda aqui como pré-candidato a vereador, a gente comentava sobre posturas das pré-candidaturas envolvendo a doutora Dilmara e a doutora Mazé, né? Naquele momento, você se colocava independente, acompanhando a candidatura do pré-candidato até aquele momento, doutor Júnior Biapina. Do PT. Do Partido dos Trabalhadores, ao qual é o seu partido. E aí, houve todos esses bastidores, que envolveu vários dias, várias reuniões, e que, de repente, de forma, para mim, surpresa, porque eu não estava acompanhando essa leitura dessa possibilidade, eu acreditava que o doutor Júnior pudesse vir a recuar e ele ser o preferido, né? Ele ser o pré-candidato a vice. E aí eu convidei o Tadeu Pinheiro, aqui há dias atrás, e ele deu uma entrevista aqui no formato dele. Eu, na verdade, assim, eu nem muitas perguntas fiz, porque ele já colocou uma realidade da leitura dele. Se você perguntar se ele me convenceu, não. Mas o contraditório deve ser respeitado. E eu respeito como presidente, enfim, como político. Aqui foge do parentesco, família. Eu estou aqui agindo de forma muito profissional. E aí eu lhe pergunto a queima-roupa, o que mudou e o que levou
Essa é a primeira de algumas que eu vou fazer. O que mudou e o que levou André Tomazoni a ser pré-candidato a vice da doutora Mazé. Bom dia de novo, seja bem-vindo. Rogerinho, vamos lá. A gente precisa contextualizar, vou tentar ser o Fique- mais rápido objetivo Mas fique à vontade. para que as pessoas entendam. Eu sempre me posicionei da seguinte forma. André, qual o seu candidato? Qual o seu candidato? As pessoas me perguntavam muito, né? E, de fato, eu não tinha um candidato definido. Por que eu não tinha um candidato definido? Porque eu estabeleci que o meu candidato seria o candidato do PT. Então, se o PT não tinha uma definição em relação à candidatura, então, automaticamente, por eu ter determinado que eu acompanharia o partido, então eu não tinha. Então, nós tínhamos um pré-candidato, né? E quem me perguntava, me dizia, meu candidato é o do PT. Meu candidato é do PT, inclusive, você me perguntou aqui, e as pessoas que me perguntaram, se estiverem me ouvindo agora, saberão que eu estou dizendo, o meu candidato é do PT. E aí, Rogerinho, houve-se aí todo um processo de construção. E construir, ele demanda tempo. Construir demanda tempo, demanda muitas vezes desgaste. A própria democracia ela é desgastante, porque na democracia, você fala, você ouve, você replica, triplica e até se chegar num consenso. Então, não adianta que a gente esconder, e quem entende o processo democrático sabe que ele, de certa forma, é desgastante. Algumas vezes converge mais rápido, outras vezes não. Então, assim, houve toda uma construção, foi levado até o último momento. Quando eu falo último momento, é porque nós tínhamos uma data estabelecida pela Justiça Eleitoral. Que data é essa? O 5 de agosto, que era a data final para se ter as convenções. Então, foi levado isso até praticamente... Aliás, foi levado até o final. Ficou definido no início da semana. Na segunda-feira, muitas pessoas me ligavam, perguntando se eu seria o vice da doutora Mazé, e eu, honestamente, eu estava até em Fortaleza, passei o final de semana em Fortaleza, na segunda, na terça, voltei na quarta para Limoeiro. E eu, honestamente, falei, olha, eu não estou tomando conhecimento, e, de fato, eu não tomava conhecimento até então. Então, assim, houve uma construção, ficou resolvido alguns pontos, dentre eles, que o doutor Júnior teria aceitado a vice, mas que depois... E aí eu estou falando do que chegou até mim. Depois, por questões pessoais, né, e aí não sei se é questão de saúde, se é questão das pessoas que lhe acompanham, que lhe dão sustentação, mas o que chegou a mim foi que, de cunho pessoal, ele achou melhor não aceitar a vice, né? E aí o meu nome foi, de fato, ventilado, foi trabalhado dentro dos bastidores, não só do PT local, mas também a nível nacional, do PT e do PSD, e as pessoas que estavam envolvidas no processo, como a deputada Juliana Lucena, o deputado de Assis Diniz, o deputado federal Luiz Gastão, com quem eu já havia tido um contato através do seu assessor o Timóteo, eram pessoas que eu já tinha tido algum contato político, conversado. Essas pessoas me conhecem, sabem quem eu sou, sabem do meu posicionamento, da minha relação com o PT, e foi um nome de consenso. E que teve, claro que existe aí uma construção, Rogerinho, eu vou até mudar, algumas pessoas tentam desconstruir a imagem da Juliana, no aspecto de que ela não teve força, e outros vão dizer, o André está dizendo isso para ganhar ponto com a Juliana, para tentar levantar a moral dela. Não, eu só lhe interrompendo aqui já, porque eu mesmo, eu reitero tudo que eu falei até aqui. Eu nem sei o que você disse. Você não sabe? Não, eu estou comentando, estou falando aqui. Pronto, eu digo. Porque se eu tivesse eu dizer, Rogerinho, você disse isso, mas como eu não ouvi, eu estou falando de forma genérica. Eu sou um dos que falei, e falo e repito, que ela não teve a habilidade e que ela causou um estrago político ao processo, de forma muito natural. Eu acho que não foi a Juliana. Bom, e explico. É a sua leitura, eu respeito. Quero que você explique, porque eu vou já lhe perguntar um outro fato dentro desse contexto, para que o limoeirense, que conhece, digamos, superficialmente o André Tomazoni, passe a conhecê-lo profundamente, o cidadão politizado que você é, né? Então, não quero lhe interromper, continue. Pronto, então, para concluir, eu estava falando, então a Juliana, ela
o meu nome foi ventilado e todas essas pessoas que têm relação comigo, inclusive a Juliana Lucena, porque eu, bastante tempo da minha vida, quase, se não quase toda, estive no grupo político da Juliana Lucena. Então, foi um nome que também passou por ela e ela deu aval que sim, isso fechou. Agora, por que que... a Juliana... Olha, eu quero aqui colocar o seguinte ponto. A Juliana, ela tem a sua grande, digamos, relação com o governo. Isso é fato. E aí eu vou trabalhar... Com certeza, com Eu vou certeza. trabalhar com fatos. Se você pegar a Juliana, passou a campanha toda de governador encangado com o Elmano. E aí você vai lá e olha os vídeos que estão na história. Com o Camilo. Isso a troco de nada? Não. Por que que a Juliana tem essa receptividade por parte desses grandes líderes, como Camilo, Elmano, entre outras figuras? É simples. E não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a história. Você teve a mãe, que foi a primeira mulher prefeita do município. Você teve o pai, que foi eleito, que foi reeleito e que elegeu a filha. Então, isso aí gabarita completamente a Juliana de ser vista e ter espaço no governo. Isso não é o André que está dizendo, são os números. Se você pegar a urna, olhar os resultados, eu tenho um levantamento de 25 anos, de 2000 para cá, os melhores resultados, os melhores desempenhos políticos é o do Lucena. Olha, então, assim, isso aqui, só concluindo aí. Isso aqui, eu estou trabalhando com números, com fatos. E os Lucena tem esse desempenho de graça? Não tem. Esse desempenho, quem está dando é o povo. Eu não vou aqui dizer, eu sou o melhor, eu sou o bom. Quem tem que dizer é o povo. A gente tem que se colocar. Então, a família Lucena, através da Arivan, do Zé Maria, da Juliana, se colocaram a prova de serem testados pelos limoeirenses, e os números dizem isso. Então, não adianta a gente dizer que a Juliana não teve, e eu estou falando de forma genérica, viu, Rogério? Fica à vontade. Não adianta a gente dizer que a Juliana não participou do processo, que a Juliana está enfraquecida, aquela coisa. O voto do Lucena não estavam dentro de um açude que se arrombou a parede e foi embora 17 mil votos, não. Então, isso aqui eu estou trazendo fatos. Eu nem opinei. Apesar de eu estar externando, mas eu estou apresentando fatos. Claro que existe uma expectativa muito grande, para concluir, você passar para a próxima. Fique à vontade. E existe uma expectativa muito grande do mandato da Juliana. Existe. Por que que existe? Porque a Juliana é a mulher do Camilo, a Juliana é a mulher do Elmano, a Juliana é a deputada que está ali com o Luiz Gastão, que é o vice-líder da bancada, junto com o Guimarães, que é o líder. Então, é uma deputada que tem todo um grupo que lhe dá sustentação. Então, de fato, isso fica todo mundo esperando muito dela. Agora, uma coisa que nós temos que entender. O que foi de relevante, de muito grande, que se foi feito até agora em todo o estado do Ceará? Não muita coisa, porque, apesar do Elmano ser o sucessor do Camilo, mas o Elmano, no meu ponto de vista, ele está imprimindo o seu ritmo de governo, tem muitos compromissos para atender, e eu não tenho nenhuma dúvida, e aí eu posso até ser contrariado nisso, mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos aí mais da metade, não chegamos nem na metade do mandato, nós temos mais da metade do mandato do Elmano e da Juliana, para eles mostrarem para que vieram. Eu estou conversando com André Tomazoni, pré-candidato a vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, na chapa com a doutora Mazé Maia, aqui no programa Educadora News. Para você que chegou agora no Rádiosnet, no Radinho de Pilha, para você que está chegando no YouTube ou no Facebook, compartilha aí, né? Você que está atenado ao período eleitoral, são conteúdos importantes que a população precisa tomar conhecimento. André Tomazoni, eu faço a seguinte leitura e para mim já reportar a próxima pergunta. Quando eu questionei aqui o ministro Camilo Santana, você bem sabe daquele primeiro conteúdo, eu estava iniciando aqui no programa, foi a forma imposta, né, que ele colocou de cima para baixo. E aí, assim, quando eu perguntei o que mudou, é porque nós vemos Gastão Domingos Filho
ligado à Kassab, partidos bolsonaristas que estão no governo engessado do presidente Lula. Esse é um ponto, né? Aqui, a doutora Mazé faz parte desse contexto, PSD. A doutora Dilmara foi questionada, inclusive, pelo nobre André Tomazoni, pelo fato dela ter uma aproximação com o PL, né, de Júnior Mano, pela composição com Chico Baltazar, que até então foi bolsonarista, né, no período da campanha. Enfim, hoje compõe a chapa com a doutora Mazé, está aí colocando seu nome. E o Partido dos Trabalhadores, que você hoje faz parte, é um partido orgânico, ideológico, e nós acompanhamos toda essa celeuma política, né? Eu bati de frente aqui porque eu entendia que os critérios partidários que eu fiz parte lá no passado do PT deveriam ser respeitados em torno do nome de Dr. Júnior, que foi naquele primeiro debate escolhido, né, preferido como o pré-candidato, escolhido em diretório, logo no processo de pré-campanha. A deputada Juliana, de certa forma, recuou naquele momento, porque a queda de braço, e a coisa veio se delineando. Quando você fala do histórico de Juliana, sem dúvida nenhuma, ela tem todo esse aporte. Ela foi a mais votada de Limoeiro, foi a candidata que Camilo, ineditamente, veio 2 passeatas no interior. Ele veio 2 vezes a Limoeiro só. Eu estava votando em Leonardo Pinheiro. Só veio... A única cidade que ele foi 2 vezes foi Limoeiro. Nenhuma outra do estado do Ceará, tirando a capital. Pronto. Então, essas prerrogativas davam e dão o direito dela ter um vínculo, uma dedicação muito forte, primeiro pelo coeficiente eleitoral. Mas eu não entraria no mérito da questão, até porque eu nem quero deixar você em saia justa, nem eu ficar em saia justa. Eu estou pronto, preparado e querendo. Eu já sei que você está. Eu também estou. Mas o que eu tenho para lhe dizer é que essa linguagem de Gastão com Camilo lá em cima, só botando um baralho para descobrir o que é. Não quero entrar no mérito. Essa questão da imposição de cima para baixo, eu estou falando isso, gente, porque a família petista, ela faz parte da minha família. Quem não sabe quem é Nonato Pinheiro? Quem não sabe quem é Anchieta Pinheiro? Quem não conhece Tadeu Pinheiro? Quem não conhece Lisboa Pinheiro? Quem não conhece Chico Almério, Osirene, Rita Peixoto, Renan? Quem não conhece Virgínia? Aqui existe uma camada de petistas históricos. E que o diretório lá de cima, inclusive o deputado Guimarães, não levou muito isso em conta diante da necessidade de municípios comporem chapas com o PSD. Isso é fato notório, está todo mundo acompanhando, não é só Limoeiro, que é vice do PT e PSD e vice-versa. Agora, esse momento que eu questionava, e o entrevistado é você, não vou passar falando, eu vou me reportar. À vontade, eu estou só... porque isso aqui é importante a gente trazer para o ouvinte, para as pessoas, porque assim, eu não estou aqui a defender a sua candidatura, nem muito menos criticá-la de forma nenhuma, nem de um lado nem do outro, né? O crescimento natural da doutora Dilmara até aqui, porque eu até disse isso aqui com o Marduk. Se deu pela ausência. Você está jogando sozinho, sem goleiro, Pronto. Você faz 50 gols. Agora o jogo começou, nós estamos em campo com um time forte. Pronto, então eu até comentava isso, pela ausência do candidato que obviamente iria para a disputa, e eu até comentava com o Marduk aqui, ele aí nessa cadeira que você está, que o jogo zerou. Né? Então, assim, agora é campanha para valer, mas aí eu fiz essa narrativa para dizer o seguinte, esses questionamentos, a gente tem que ser legítimo. É o meu entendimento, eu respeito o seu, obviamente que os ouvintes, eles estão aí a julgar, e quando eu perguntei, essa linguagem dos PSDs do Ceará, para a linguagem do combatente André Tomazoni, defensor do governo Lula que você é.
Nesse momento, existe aí um certo comodismo da parte do André, por conta da função que veio exercer. Mudou ideologicamente a cabeça do André, ou o André ainda é aquele cara valente que defende a linha de esquerda do governo? Essa unidade com o PSD, ela não descaracteriza um pouco a vermelha bandeira do partido? Ela fica assim meia turva? O que é que o André fala sobre isso? Vamos lá, Rogerinho. Quem sou eu comparado a Luiz Inácio Lula da Silva? Por que é que o Lula pode ter ministro, pode se aliar com o PSD, e eu, André, um mero vice-candidato de uma pequena cidade do interior do Ceará, não posso ser vice de um partido que tem como Mazé, que é do PSD? Isso aí é radicalismo. E até teve alguma galera aí que me chamou de radical, de extremista, e sou. Em qual aspecto, Rogerinho? Para defender as bandeiras coletivas. Para começar, eu nunca sonhei na minha vida em ser prefeito, em ser vice-prefeito. Nunca, nunca. Queria participar do processo no legislativo. No legislativo, até por saber o meu lugar. Como é que é um cara vindo lá do interior da Várzea do Cobra, filho de agricultor, filho de agricultora, que vim ter uma formação acadêmica aos 42 anos de idade, ia ter a petulância de querer ser prefeito de Limeira do Norte. Então, eu nunca tive isso aí, apesar de me achar com condição, muito obrigado, com condição de contribuir, eu nunca tive isso aí, porque tem gente que quer, eu quero ser e tal. Então, nunca tive. Eu estou dizendo isso para deixar claro para as pessoas que eu não estou aqui... o André agora está com o ego inflado e vai fazer a defesa porque ele tem interesse. Não. Vamos lá. O PSD é um partido que ele é um partido de centro. Centro, com certeza. Centro. Ele participou do governo Bolsonaro? Participou. Né? Ele participou, está participando do governo Lula. Tem um ministro da Pesca, que é inclusive meu xará, André, alguma coisa. Tem o ministro de Minas e Energias, o Alexandre. Tem, se eu não estiver enganado, e tem mais um outro ministro. São 3 ministérios aí que o PSD tem. Então, por que o Lula faz essa aliança? Porque ele sabe que para implementar as políticas que ele defende, as políticas que ele acredita, ele precisa de apoio, ele precisa de robustez no Congresso. Então, se o André quiser ter a oportunidade de poder imprimir o que eu penso, o que eu defendo, o que eu acredito, eu preciso fazer alianças. Agora, eu não vou vender a minha alma. Eu não vou vender a minha alma para isso. E eu acho que não é vender alma você ser vice de uma mulher como a Mazé Maia. A Mazé é filha do Ibernon. Eu desafio aqui, vou até me colocar aqui como advogado. Eu desafio aqui alguém trazer alguma coisa que desabone o Ibernon, que desabone a Mazé. Eles têm uma personalidade forte, são pessoas, né, que se posicionam, que defendem o que pensam, mas não tem nada que desabone. Então, eu me sinto muito à vontade em estar como vice nesse aspecto de relação. No aspecto político, Rogerinho, porque eu estou falando também aqui da integridade das pessoas. Com certeza, e é importante. No aspecto político, vejam só, eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que são históricas. Tanto que eu fiquei lá no meu cantinho, aguardando o posicionamento do PT. Agora, meus queridos companheiros petistas, e eu digo isso com todo respeito, nenhum petista de Limoeiro e nenhum do Brasil pode dizer que eu estou incoerente. Não estou, porque desde o início eu continuo PT, na decisão do PT. Mas veio de cima para cima, a gente chega já lá. Eu estou na mesma posição de sempre, defendendo os ideais que eu acredito, e o partido que eu mais me identifico é o Partido dos Trabalhadores. Porque eu sou trabalhador, eu não sou burguesia, eu não sou burguês. Sou trabalhador, já disse, vim de família, pai, mãe agricultor, escola pública, batalhando, então eu não me considero burguês. Trabalhei, consegui sair um pouquinho de onde eu estava, graças a Deus estou melhor do que antes, e é o que eu espero que as pessoas estejam, Rogerinho, melhor do que antes. É o que a gente busca, né? É o que a gente busca. Então, vamos lá.
eu tenho todo respeito para o pessoal histórico do PT, e até alguns, o próprio Nonato Pinheiro é uma pessoa que disse em vários lugares que votaria em mim como vereador, e eu agradeço demais. Agora, nós precisamos ter um pouquinho, assim, eu não estou dizendo que é o caso dele, é de um modo geral, nós precisamos, assim, poxa, tá tudo bem eu votar no partido do Júnior Mano, e tá tudo errado o André continuar no mesmo lugar que ele começou, que é o PT. Então, a gente tem que ter um bom senso nisso aí. E eu respeito a democracia. Inclusive, em outras décadas, que eu não vou lembrar a década, mas você vai, o PT aqui em Limoeiro votou em Paulo Duarte, quando Paulo Duarte era do PSDB. O PSDB é o principal adversário do PT. Então, eu coloco esses pontos não para crucificar, mas para mostrar, não, peraí, vocês têm que relevar agora, porque em outros tempos foram assim. E no que se refere de cima para baixo, eu entendo que o PT é um partido que tem uma grande construção coletiva e social e que, ao longo dos tempos, cresceu. O Lula foi lá, insistiu com seus ideais e fez a diferença no país. Isso é fato. Eu não quero aqui debater e no momento certo a gente debate. Mas o Lula fez a diferença no país. Viemos depois a burguesia, a elite brasileira. E aí, quando eu falo isso, Rogerinho, não é de quem tem 10 mil reais, 20 mil reais na conta, não. É o grande capital, que tem bilhões, milhões. Resolveu trabalhar para destruir o nome do Lula e do PT. E essas pessoas históricas que você está falando continuaram lá. Só que aí, me desculpe, só para concluir. Pois não. Aí vem o depois. As pessoas enxergaram, porque o PT não fez essa imposição de goela abaixo ao povo, não. O PT fez o povo enxergar e o povo enxergou que é a melhor. É o melhor que se tem. É os melhores resultados que se dá. E aí o PT volta com toda a força, construindo, e aí nós vamos nos isolar. Vamos ficar fora de um processo, fazer uma reunião de um diretório e dizer não vamos nos posicionar. Nem vai ter vice e nem vai ter candidato a prefeito. Um partido como o dos trabalhadores, que tem um presidente da República, tem um ministro da Educação, tem um governador do Estado, tem uma deputada que só em Limoeiro tirou 17 mil votos. Aí nós vamos se isolar. Não, deixa aí. Deixa pegar fogo, nós vamos ficar aqui. Eu acho que não. E aí isso aí foge da luta. Eu comentei, com todo respeito à galera histórica. Eu estou conversando com o André Tomazoni aqui no programa Educadora News. Eu ia só registrar que eu não fiz... Mas eu estou de boa, estou falando assim para as pessoas entenderem a nossa firmeza, viu? Fui um pouco deselegante cumprimentar aqui a Manu. Minha esposa, um beijo, está aqui me acompanhando. Inclusive fazendo aqui alguns flashes, né, da cobertura da entrevista. O que eu quero recapitular, André, é assim, a gente não pode esquecer as coisas, e o pessoal esquece muito rápido. Sim. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta, já que você se intitulou até aqui como advogado e fez uma defesa à deputada Juliana. Por que que no primeiro momento dessa composição, ela deixou para trás, no sentido do acolhimento, ela deixou para trás ali a figura histórica de Valdo Lemos, ela deixou o fiel escudeiro da mãe dela, Júnior Biapino, para trás, e por que que logo no primeiro instante ela foi lá, mais Conim e fulano e Chico, e posta logo uma foto com Domingos Bezerra, do PSB? Eu conto ou os outros contam? Porque assim, eu tô pensando aqui se eu conto porque eu sei. Eu tô perguntando que o aí primeiro... eu tô aqui pronto, o primeiro nome... digerindo. O primeiro nome que ela apresentou foi do PSB, de bola. PSB de Eudoro de Santana. Bola. Ela é do PT, Partido dos Trabalhadores, Exato. foi votada na legenda. Você sabe que o Partido dos Trabalhadores, a nível de Estado, tem uma tendência ideológica muito forte, que é conduzido pela Luiziane Lins, uma queda de braço histórica com o deputado Guimarães. Sim. E outras tendências do partido. É o partido mais partido, né, o PT? É o partido que tem várias fatias ideológicas, né? E esse movimento ele está em curso. Eu falo com muita propriedade, porque quando eu saí do PT lá atrás, foi por justamente eu não me enquadrar naquela coisa muito ideológica, dogmática. Eu sempre fui de apostar nas pessoas, no cidadão, cidadã. Eu sempre apostei na figura pública do Dr. Ariosto Holanda.
Sim. Né? Eu apostei na Que figura... muito tempo teve no PSDB, né? Pronto. No PSDB. E fez por Limoeiro. Eu saí do PT e fui para o PSDB, a convite do doutor Ariosto na época. Eu me aproximei do Paulo Duarte pelo cidadão, um homem público, Paulo Duarte, que era do PSDB. Não passei a ver Paulo, isso ou aquilo outro. Eu passei a ver a retilínea vida dele em relação a Limoeiro. Eu até questionei essa semana lá no Marduk. Que aí, aqui lá eu escuto, foi a pior gestão de Limoeiro. E aí eu fui secretário do cara. Eu fiz um bom trabalho. Inclusive, Rogério, peraí, só um minuto, eu falei sobre isso, sobre o seu trabalho. Pronto, reconhecido. Será que a pior gestão de Paulo Duarte foi trazer o hospital para Limoeiro? Foi fazer a avenida... Não, mas peraí, o hospital foi do Estado. Presta atenção que ninguém apaga a história. Não estou querendo apagar a história dele. O movimento mas eu quero que dê o crédito, porque não. O nosso governador Camilo Santana trouxe. Não, eu quero dizer, meu irmão, que aquela luta foi do Paulo Duarte lá atrás, quando a gente negociou politicamente o aporte político do Paulo ao apoio de Camilo, que só tinha 4% nas pesquisas, e que estava todo o Limoeiro votando em Eunício. E russas. Sim. Então eu fui para o meio da rua com milhares de limoeiros, todo mundo de branco, com lequinho, hospital já. Foi uma campanha gigante. Você acompanhou. Todo mundo acompanhou. Mas o mérito de quem indenizou a Avenida do Contorno e criou problema judicial com moradores foi o Paulo Duarte. Os bombeiros de Limoeiro foi Paulo Duarte, o raio foi Paulo Duarte. Eu estou querendo dizer isso, que as pessoas passam borracha muito rápido, pega o lado mal de uma gestão e apaga aquilo que aconteceu. E a história está aí para contar. O que eu estou colocando agora, em relação a Juliana, é justamente isso. Por que não se deu um aporte político ladeado ao fiel escudeiro Júnior Biapino? O que aconteceu? Para ela chegar e já indicar um vice do PSB, sem desmerecer nem um milímetro a figura pública do advogado do jovem vereador Domingos, que é meu amigo, e que tem o respeito do programa de todos que fazem a educadora. Não estou questionando Rogerinho. isso. Eu queria que você me dissesse o porquê que essa parte de preservar os históricos do PT e a tendência política mais correta, porque se hoje você é o vice petista da doutora Mazé, por que essa chapa não foi conduzida logo lá atrás, no primeiro instante? Era isso que eu gostaria de saber. Se é que você pode responder. Já pode ou estar cedo. O quê? Vamos lá. Seguinte, eu não me pergunto não que eu respondo. Pois responda. Não me pergunto não que eu respondo. Responda. Olha, por isso que eu perguntei se já pode ou estar cedo. Aí vamos lá. Quer ir embora? Não vou nada. Seguinte, Rogerinho, eu contextualizei de que é inconcebível, pelo tamanho que por tudo que o PT passou, de construção, de destruição, alguns setores tentaram destruir o PT, o PT se reergueu, porque o povo entendeu, aí chegar num processo desse, você se anular. Eu vou responder, nós vamos ter muito tempo, a campanha nem começou, nós vamos ter muito tempo, meu amigo, vai ter tanta coisa para a gente conversar, mas vamos lá. O vice, nós temos uma janela partidária. Quem acompanha mais de perto, porque talvez, não sei, mas talvez a grande parte da população, talvez não atente para isso. Nós temos uma janela partidária que ela fechou no dia 6 de abril. Ela fechou no dia 6 de abril. E aqui eu estou dizendo, eu não sou advogado de ninguém, mas eu acho que as coisas elas devem ser colocadas de forma honesta. Eu até dei uma entrevista no dia da convenção e disse, olha... Sim, mas quando você fala honesta, e no caso, quem está sendo desonesto? Porque a palavra honesta você usou. E quem é o desonesto aí na interrogação? Quem quer classificar a Juliana como responsável disso. Então eu estou sendo desonesto em dizer alguma coisa nesse Não, sentido? não. Por exemplo, de dizer assim, a Juliana... Não, eu digo, a Juliana foi quem causou tudo isso e tal, não sei o quê. Eu acho desonesto dizer isso. Mas é desonesto quando a gente sabe da história e não conta a verdade. E talvez você não saiba. Pois eu gostaria que se você e puder contar... E nós não somos donos da razão. E eu não quero trabalhar com achismo, eu quero trabalhar com fatos. Por isso que eu resolvi fazer parte da política e eu não cheguei, Rogerinho, para entrar hoje
Isso aí amanhã não. Eu sei. Eu entrei nessa... Foi igual a minha chegada no Exatamente. rádio. Eu entrei nessa campanha de um tamanho e eu quero sair maior ainda. Eu não quero sair menor do que eu entrei. Não. Eu quero entrar para contribuir com o processo e também com o município. Mas voltando lá. Então, pegando aqui, nós temos uma janela que fechava dia 6 de abril. Isso. Aí eu vou fazer como outro. Com doses homeopáticas. O Domingos Bezerra, entre outras figuras... Certo. Do PT, não, políticas de Limeira, você pergunte para eles, que aí você vai... Pois não. Tentaram se filiar ao PT. Eu acho que eu respondi a pergunta. Eles estão filiados hoje? Não. Pronto. Então, eles tentaram se filiar ao PT. Você pode ligar para o Domingos aqui agora, você pode ligar para o Valdo Lemos aqui agora, e você pode ligar para outras pessoas, quer que você queira, e pergunte, você tentou se filiar ao PT? Aí ele vai dizer, tentei. Não conseguiu por quê? Aí eles vão dizer. Então, meus amigos, aí eu respondi a pergunta. Só que todo esse processo não se concluiu logo, porque é inadmissível um partido como o dos trabalhadores, com toda a ascensão que tem no país, com presidente, com ministro, com governador, repito, está fora de um processo importantíssimo como o de Limeira do Norte, que é uma das maiores cidades do estado do Ceará. Então tem a resposta. Ligue para o Domingos. Domingos, você tentou se filiar ao PSB? E aí, ao PT, desculpe, ele vai responder. Valdo Lemos, você tentou se filiar ao PT? Oh. Aí ele vai eu não tenho dúvidas que se o Domingos tivesse filiado ao PT, ele seria o candidato e eu não estaria aqui como vice. E para mim isso ia fazer alguma diferença? Não, porque o Domingos, por exemplo, é uma pessoa excelente, é um jovem que contribuiu muito na Câmara, tem como contribuir com o Limoeiro. Nós não podemos apagar a história do pai dele, que foi vereador, foi presidente de Câmara, foi secretário de infraestrutura e contribuiu com essa cidade, como tantas outras figuras. Então, essa é a verdade. Aí depois o que faz, Rogério? Só para concluir. Fica à vontade. A Juliana baldeou o processo, a Juliana não sei o quê. Vamos perguntar para esse povo se eles tentaram estar ali. E o Domingos, ele não tinha a vida toda para fazer isso, porque ele tinha um mandato. O mandato dele foi pelo PSB. Aí é outro ponto que a população precisa entender. Eu não posso simplesmente hoje ser eleito vereador pelo PT e amanhã querer sair para qualquer outro partido. Não, até porque o mandato não é nosso. Você entende isso porque você é uma pessoa que tem uma grande expertise na política. Então o Domingos tinha uma janela de 1 mês para sair do partido dele e ir para outro. E ele tentou e não conseguiu. Não me pergunte por que hoje, me pergunte depois, que eu digo, vamos com doses homeopáticas. Olha, falando em dose homeopática, eu vou já voltar a falar. Primeiro, é importante deixar claro que, ao questionar a presença do Domingos lá no início, na chapa, nada a ver com o legado, a história. Sim, claro. Do Eliezer, são meus amigos, pessoas que têm todo um respeito e uma visibilidade política no município, incontestável, porque a gente não apaga as ações históricas de cada um. Eu vou já voltar para abordar um pouquinho mais, para a gente entrar na fase final do nosso bate-papo. Vou mandar aqui um abraço para o doutor Charles Lourenço, que está aqui na escuta, o meu carinho, o meu abraço. E acabei de receber aqui de um amigo uma moto roubada nesta madrugada. Qualquer informação, é só chamar, que tem recompensa. Placa QTE 7J56. É uma moto fã, né? Está aqui, eu posso daqui a pouco... Quem está me mandando é meu amigo Guilherme Lanches, Guilherme ali do Limolanches, ele que trabalha também lá na educação, está me passando essa utilidade pública. Eu vou dar uma faturada rápida, vou dar um copo d'água aqui para o André, dar uma relaxada, e a gente volta na sequência com mais assuntos referentes à conjuntura política de Limoeiro e os arremates finais para o segundo bloco. Eu volto já. Tem ligação no ar? Se for do sorteio, deixa quieto. Se for para participar, não vou liberar agora, porque aí quebra o gelo. Então vamos para o break comercial, que eu volto já. ZYH 604 560 AM.
Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Direção-geral Adelmo Aquino. Oi, eu sou a Jessi, assistente virtual da Cagesse. E eu tô aqui para ajudar você e te contar tudo sobre o nosso novo aplicativo. São 27 serviços diferentes que você pode solicitar online, comigo, sem sair de casa. Tem segunda via da fatura, alteração de vencimento, reclamação de falta d'água e muito mais. É fácil, interativo e completo. O novo Cagesse App tá sempre com você. Baixe agora no seu celular e comece a aproveitar. Tá na mão, tá na Cagesse. Especial Mês dos Pais Macavi, com ofertas imbatíveis para o presente perfeito. Só na Macavi você compra fogão Bale 4 bocas por apenas R$539 à vista ou R$39,90 mensais. E com a entrada só lá para outubro. E é no Carnê Macavi. E tem mais, aqui na Macavi você compra e leva na hora este fogão Bale super barato. Só na Macavi você compra panela de pressão a partir de R$49,90 à vista. Isso mesmo, somente R$49,90 à vista. Panela de pressão é na Macavi. Macavi, muito mais você. Vem pro nosso atacarejo. Limoeiro do Norte tem economia no atacado e no varejo todo dia. Se liga no azul que a conta fecha. Linguiça suína Aurora ou nobre mista quilo 14,98. Filé de peito canção quilo 16,98. Conhaque Dreher garrafa 900 ml 18,28. Refrigerante Viver 2 litros unidade 3,15. O nosso atacarejo é pra você. Óleo soja Coamo ou Lisa 900 ml unidade 6,48. Feijão carioca precioso quilo unidade 4,98. Amaciante roupas IP 1 litro e 600 unidade 7,48. Lenços umedecidos Lipe com 50 unidades 3,88. Ofertas válidas até 13 de agosto ou enquanto durarem os estoques. O nosso atacarejo é pra você. Oi, gente! Olha eu de volta aqui. Não deu tempo nem de tomar café, vou tomar aqui mesmo. Eu estou conversando com André Tomazoni, pré-candidato a vice-prefeito de Limoeiro pelo Partido dos Trabalhadores, aqui na Rádio do Povo, TV e Rádio Educadora. Cumprimentar Jussier Maia, meu amigo Zé Maria Bobô, que estão ali por fora, dando aqui o prestígio da audiência. E eu vou já perguntar aqui, André, esse segundo bloco, já são 11, quase 11h40, vamos correr aqui contra o relógio. Mas antes, Célio Monteiro, vamos falar de atacarejo. Vamos lá, bota aí na tela o atacarejo. A Limoeiro do Norte Ceará, liga no azul que a conta fecha, André Tomazoni, nosso atacarejo, que hoje traz aí durante a semana coxa sobre coxa, com dorsal, largura, quilo, unidade, aqui é tudo abreviado, R$ 7,48 é o preço da unidade da sobrecoxa, lá no atacarejo, bisteca suína com osso, o quilo, unidade R$ 13,99, refrigerante Coca-Cola 2 litros, unidade R$ 8,48, cerveja Itaipava Pilsen, lata 350 ml, unidade R$ 2,29, e aí vem um flocão de milho, novo milho, 500 gramas, unidade R$ 1,48, macarrão espaguete Yara ou PET, 400 gramas, unidade R$ 1,90, creme dental oral 123, menta, 70 gramas, unidade, a unidade 1,98. Lava-roupas, líquido, sachê, Tixan, IP, 900 ml, unidade 7,98. Ofertas válidas até 13 de agosto ou enquanto durar o estoque. Eu falei atacarejo,
o maior supermercado de Limoeiro do Norte, uma estrutura gigante que merece você visitar e conferir. Atacarejo, liga no azul que a conta fecha. O meu abraço a doutor Lindenor Andrade Maia, o médico do povo, meu amigo, e também a Fafidão US, Faculdade de Filosofia do Aureliano Matos, que está fortalecendo o nosso trabalho. Meu querido André Tomazoni, chegando aqui à parte final, eu gostaria de dizer que a gente ainda vai ter aqui a participação do meu querido Marcos Freitas no finalzinho e também a elaboração aqui do nosso sorteio. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: esse novo embate que o André Tomazoni está enfrentando, você que está aí na sigla do Partido dos Trabalhadores, independente do resultado das urnas, da eleição, você está no PT, como você bem disse, está pronto, preparado e querendo. E o André Tomazoni, diante dessas conjecturas que, de certa forma, desgastaram um pouco a imagem do partido, do diretório local, feriu o sentimento dos históricos petistas, né? Abriu um leque de discussão para os partidos das bases aliadas do governo Lula, do governo do Estado. E aí eu pergunto, independente do processo que virá, o André Tomazoni está aberto ao debate interno do Partido dos Trabalhadores? Você pensa em dar continuidade a esse debate? Ou você é daquela linha de petistas que chegaram e que defende só as acomodações e que esteja tudo bem? Ou você é de uma linha que acha que o PT deve se preservar e se manter com a integridade ideológica política como o partido surgiu? O que é que o André pensa sobre isso? Rogerinho, eu cheguei a dizer já que eu acho que o último partido que eu deva ficar seja o PT. Eu espero que o processo, eu peço a Deus que eu tenha maturidade e tranquilidade para enfrentar o processo interno do PT. Porque, assim, como falei, eu tenho todo respeito aos históricos, né? Eu sou uma pessoa que está chegando agora na formalização partidária. Mas eu fico à vontade em dizer que eu defendi o PT mais do que muitos petistas filiados, do que alguns, não todos. Eu sei que tem um histórico, tem uma história. Olha, o Guimarães não tem relação com o PT histórico de hoje, não. O Guimarães chegava aqui de ônibus na rodoviária, né? E os pinheiros, vamos assim, para não esquecer de ninguém, vou usar os pinheiros, que podem esquecer de ninguém. O recebiam lá. O de Assis Diniz também vinha para cá e era recebido. Então a gente sabe de toda essa questão histórica. E quando você fala do Guimarães, eu falo aqui também com muita tranquilidade, que eu vou dizer aqui, é da minha responsabilidade. Na esfera inegável, a fidelidade, a história dele, mas o meu entendimento do Rogerinho Pinheiro, todo esse problema que está acontecendo desse tumulto generalizado no diretório de Limoeiro, o maior responsável é o deputado Guimarães, o meu entendimento. Agora, Rogerinho, o entrevistado sou eu, mas eu lhe pergunto, se o PT não indicar vice Mazé, o PT ia para onde? Não, eu sei que você não é entrevistado, mas uma reflexão que eu faço. Ia para onde? Ia para se juntar com o PL de Júnior Mano? Ia se juntar com o PRD de Júnior Mano? Ia se juntar... o vice, né, que é nosso adversário, está no PP, mas... Pela história do PT, eu vou lhe responder. Sabe quem é quem eu não tenho outorga. Mas eu não sou... O entrevistado é você. Eu não tenho outorga do PT para falar, mas eu tenho a linguagem do meu conhecimento. Com a eleição que foi dada ao Partido dos Trabalhadores, através da figura pública Juliana Lucena, com a expressão de voto que ela teve, com toda essa base do governo Lula, eu considero que era de suma importância o PT ter a cabeça de chapa e ter sua candidatura própria, como bem foi anunciado lá atrás. Se recuaram,
foi por motivos outros. Eu disse aqui a você nos bastidores. Eu gostaria muito de poder dizer o que eu sei. Mas eu em não outros posso. cantos, Nem Rogério? o rádio permite, até porque eu sou pequeno e eu não tenho as costas tão largas como alguns têm. Mas o PT é vice lá em Tabuleiro. O PT tem que ser cabeça em todo canto. Não, eu estou querendo colocar que tudo isso, diante desse histórico lendário PT, porque o PT de Limoeiro, os outros municípios começaram daqui. Você sabe disso. Então, assim, hoje os novatos chegam, se estabelece, as composições financeiras, empresariais se estabelecem, e quem ralou a vida inteira no movimento estudantil, hoje é esquecido. Isso é um fato, não só no PT, em qualquer partido. Hoje o que está definindo, você sabe disso, hoje o que define a política brasileira é o poderio econômico. É a pauta do dia, a gente não vai aqui, eu não vou minimizar, eu não vou polarizar a entrevista com você, até porque você é um cara leve. Eu estou querendo, na verdade, somar com o debate. Eu quero que você traga a sua proposição, a sua ação de, eventualmente, o que você tem de desencadear se eventualmente chegar a ser vice-prefeito da cidade. O objetivo é isso, dar opção às pessoas de escolha. Sim. Você, eu digo aqui sem medo de errar, você é um nome bom, você Obrigado. é um nome jovem, você é um cara inteligente, é um cara conceituado, tem a ficha limpa, tem todas as prerrogativas para somar. Eu não estava aqui a questionar o seu momento. Não, seu claro. momento agora, totalmente bem-vindo, a olhos de quem está chegando na campanha eleitoral. Período de pré-campanha, você há de concordar que foi totalmente tumultuado. Sim, totalmente. Poderia, eu disse o verbo, poderia ter sido evitado se essas peças-chaves, diretório local, estadual, representatividade da deputada estadual, em fortalecer uma chapa do PT com uma soma de outros partidos. Mas essa que atropelou Júnior Biapina, a celeuma que houve de pré-candidatos a Mas vereador... ele aceitou, bateu foto e tudo, que o pessoal comenta, e depois ligou dizendo que não queria mais. Aí né? é uma coisa que a gente vai Tem que saber... perguntar para ele, né? Não, vamos porque ter assim, eu só estou dizendo que você usou a expressão atropelou, e eu acho que ele não... Então não... vou tirar a expressão. Não, eu tô dizendo que ele não... Eu acho que ele não foi atropelado, eu acho, né? E é uma pessoa que eu declarei, voto, se for o candidato do PT, é o meu candidato e acho que é um bom candidato. E ele tem como contribuir. Agora, Rogerinho... Fique à vontade. Eu entendo... nós teremos outras oportunidades, eu espero que você nos dê essa oportunidade, eu sei que você vai dar, claro. Vai sim. Nós viemos no momento como pré-candidato a vereador, estamos aqui no momento como pré-candidato a vice, e o que é a pauta do momento ainda? E eu estou fazendo essas colocações e eu acho que talvez alguém que está ouvindo pode estar pensando, rapaz, o André talvez está expondo algumas coisas, mas a gente precisa colocar uma pedra nesse negócio. E como é que a gente coloca? Explicando para a população como se deu o processo. É verdade. Porque se a gente... É igual o relacionamento dentro de casa. Se tem um problema, se você não sentar com sua esposa, qual é o problema? É isso. Como é que a gente resolve? Assim. Então a população quer saber qual foi o problema e como é que foi resolvido. Na minha síntese, no meu entendimento, para ser resumido e que propaguem aí, não sei, fiquem à vontade, eu entendo que se as filiações que foram propostas ao PT tivessem sido concretizadas, nós não teríamos chegado até aqui. E quando você chega num ponto desse, quando você passa por todo esse processo de debate, de construção, isso mostra um respeito à democracia. Só que nós tínhamos limite, um limite estabelecido pela lei. E a lei, ela impõe regras. E cabe a nós respeitá-las. Então, assim, diante dessa coisa toda, eu acho que a população merecia esse esclarecimento. Gente, o grupo da Juliana, né, foi fazendo essa construção. Algumas pessoas do grupo mais próximo, que a gente sabe, Valdo, Domingos, o doutor Júnior, conseguiu se filiar. Por que não se concretizou a filiação do Domingos e do Valdo? E aí aqui, eu não quero levantar o porquê, eu estou questionando, porque senão vai ficar que a Juliana é uma vilã, que não sei o quê, que o PT está despedaçando. E o meu objetivo aqui é manter... Essa pergunta esse tem grupo... que ser feita lá no diretório.
Exatamente. interna, né? Porque Agora a gente não pode chegar aqui e dizer que a Juliana é responsável do processo que demorou se ela não tinha, se o grupo não tinha algumas peças que são fundamentais no processo, porque são de relevância. O doutor Júnior é de relevância, estava filiado. O Domingos Bezerra é de relevância pelo histórico político que tem e pelo que é ainda, né, um grande Por vereador. exemplo, eu o Valdo acho- Lemos, o cara que tinha várias secretarias na mão, que foi um trabalho... Por que esse pessoal não estava? olha, eu acho, quem está falando sou eu. Por exemplo, no caso de Eliezer e Domingos, dentro dessa conjuntura, foram prejudicados. A minha leitura. O Domingos vai deixar de ser vereador. Mas eu coloco no ponto. Isso é uma vaga que era certa. não é a Juliana que diz quem vai entrar e quem vai sair do PT, não. Tem que ser justo. Mas os cabeças... Olha, meu poeta Tomazoni, já disse, vou repetir, jamais vou trazer um convidado para polarizar. Né? Não é do meu feitio. Eu estou colocando esse digo ponto assim, que a gente precisa... eu coloco que também as pessoas têm que saber. Não é você dizer e eu ficar caladinho, claro. não rebater. É só perguntar para eles. Pronto, exatamente. Eu acho que foram prejudicados. O Ciro, a pessoa, gente finíssima, amigo nosso, merece ter um espaço, né? Já foi dada a palavra. Mas diante do que houve, o histórico político de Eliezer e do Domingos ficou aí ainda à mercê da sorte para transferir para o sobrinho, o primo, eventualmente tentar manter a vaga que eles tinham na tribuna, na Câmara, na história política de Limoeiro. Se essa coisa não vem nesse formato, eu acho que faltou habilidade, não vou dar nome aqui, faltou habilidade de alguns. Essa parte interna do PT, eu acho que faltou muita habilidade. Lá em cima foram prego batido e pontas viradas do interesse deles. Não adianta a gente estar botando aqui... Mas, Rogerinho, aos embaixo... 45 minutos do segundo tempo. Assim, eu entendo toda a sua reflexão, toda a sua análise, mas... É só para enriquecer. Raciocine comigo. Se essas filiações tivessem se concretizado, nós teríamos... Talvez o destino fosse outro. Exatamente, nós teríamos fugido totalmente desse desgaste que foi. Aí eu digo uma coisa, eu acredito muito em Deus. Então, não hoje, mas quem sabe no futuro bem próximo, a gente volte a tratar sobre esse assunto. Exatamente. Dessas filiações que não houveram. E por que não houveram. E só para fechar. E quem foi os responsáveis. Exatamente. Vai ficar no ar isso aí. E só para fechar, Rogerinho, eu acredito muito em Deus. E assim, não gosto nem de colocar isso na política, porque já está muito desgastado as pessoas usarem Deus. Mas eu vou falar de mim, dos meus sentimentos. Eu acredito muito em Deus. E essa oportunidade veio para mim sem eu mover uma pena sequer, uma palha sequer. Então eu estou vendo isso como um propósito que Deus colocou na minha vida. Se nós vamos ganhar a eleição, isso é outra coisa. Mas eu já recebi isso como um propósito. Eu poderia muito bem ter dito, eu não vou meter nesse negócio, se resolvam. Eu vou ser candidato a vereador, trabalhar com o meu pessoal que já disse que votava em mim, e vou tocar a minha vida, vou pensar em mim. Mas não, eu aceitei, porque outras pessoas também, que fazem parte do meu convívio familiar, dos meus familiares, André, eu acho que você poderia contribuir no processo. E eu me senti, de certa forma também, Rogerinho, sem nenhuma vaidade, me senti reconhecido, lisonjeado, em poder compor uma chapa com a doutora Mazé, indicada por essas pessoas que têm relevância política no município, que fizeram, né? O Tadeu também foi uma pessoa que avalizou o meu nome como presidente municipal. Várias figuras que nós conversamos aqui nos bastidores, como Tadeu, Lisboa, Anchieta, Fátima, são pessoas que declararam que votariam em mim como vereador, entendeu? Então, assim, eu acho, e aí eu saí dessa condição de pré-candidato a vereador e fui encarar essa batalha. Então, só para fechar essa parte da minha crença, da minha fé, né? E eu não estou dizendo aqui que Deus está determinando um resultado X para o André e para Mazé, e para o André e para outro, não. Eu estou dizendo que isso, para mim, eu recebi como um propósito. Deus tem um propósito para mim,
com isso aqui, e eu vou trilhar esse caminho, como eu falei. Eu entrei de um tamanho e eu quero sair maior, junto com a Mazé e junto com o povo de Limoeiro do Norte. Bom, gente, eu quero agradecer. André, você tem 1 minuto para suas considerações. Aqui passa ligeiro. Eu espero ter contribuído com o debate, somado. A gente vai ter amanhã aqui a pré-candidata Ana Vitória, na quarta, a doutora Camila Castro, psicóloga, e na quinta, o outro pré-candidato, Chico Baltazar, ele que está compondo a chapa com a doutora Dilmara Amaral. Quero agradecer, eu vou ter que parar agora, porque eu tenho 5 minutinhos para fazer esse sorteio e entregar o programa ao meu colega Augusto Silva. Eu quero agradecer demais a audiência, o carinho de vocês. Eu espero que a gente tenha contribuído com o processo eleitoral. Tenho muitas outras questões a colocar, mas aí eu tomaria o programa todo e a entrevista toda. O André é desenrolado, sabe se comunicar e o objetivo foi esse momento para enriquecer o debate. Obviamente que respeitando o contraditório dele para comigo, da minha pessoa para com ele, e isso é a democracia, e eu espero que você que esteja do outro lado do rádio também compreenda. Muito obrigado. 1 minuto para você dizer por que é que você está no páreo. Ainda não pode pedir voto, mas fale aí nas linhas gerais o que é que o André Tomazoni, a fera da comunicação, representa nesse processo agora e qual o seu apelo aí para encerrar esse bate-papo. Rogerinho, para finalizar, muito obrigado a você, toda a família Aquino e aos ouvintes, né? E nós tivemos aí um debate hoje, aqui uma conversa muito voltada a essa conjuntura como ela se deu. E eu quero dizer para as pessoas que nós temos muitas propostas. Terminamos o nosso plano de governo, o plano de governo está pronto. Esse plano de governo é uma exigência, é obrigado, tem que ser enviado para a Justiça Eleitoral. Está pronto, já foi, é robusto, tem 50 páginas, inclusive, é um projeto, um programa que elabora, que envolve, aliás, engloba todas as necessidades do município, e aí eu quero, no outro momento aqui, se você permitir, voltar para a gente, quando puder, quando a Justiça, legislação eleitoral, permitir a gente voltar aqui para debater esses pontos, né? E é isso. Eu quero dizer, Rogério, que eu estou chegando como pré-candidato para fazer um debate de alto nível com o município. Isso não quer dizer que o André vai se tornar um cordeirinho que vai dizer amém para tudo. Agora, eu vou, claro, me posicionar com firmeza, com fatos, com números e com a realidade. A gente não vai... Isso, inclusive, é uma marca da Mazé. A Mazé, inclusive, conversando comigo, ele disse muito, olha, André, eu quero trabalhar com coisas que eu possa cumprir. Não quero levantar pautas e questionamentos que a gente não possa chegar lá. Então, Rogério, muito obrigado, é isso. E eu peço às pessoas a compreensão e que nos acompanhem nas nossas redes sociais. O meu Instagram é André Tomazoni, @André Tomazoni. O da doutora Mazé é @doutora Mazé Maia. Sigam lá que vocês podem nos conhecer mais um pouco, ver quem somos, saber de onde viemos e para onde queremos chegar. Rogério, muito obrigado, meu irmão. Um abraço, satisfação grande. Bom, eu quero lhe agradecer demais, dizer que você voltará com certeza no momento certo. Quero estender aqui já o convite à doutora Mazé para ela vir sentar aqui nessa bancada. Eu, obviamente, tenho muitas perguntas a fazer, já a conheço como candidata, né? Eu já fui candidato a vereador do lado da doutora Mazé num passado recente, mas estarei aqui não como ex-candidato a vereador, como comunicador atualizado, para que a gente possa enriquecer o debate. A bancada do programa também está aberta, a assessoria da doutora Dilmar. Chico Baltazar já vai estar aqui na quinta, e é isso. Muito obrigado. Eu agora vou